Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um Prefcast, o podcast da Prefeitura de São José do Rio Preto. Já logo no começo, lembrando para você não esquecer, já deixa o seu joinha, o seu like aqui pra gente, para ajudar a gente chegar a mais pessoas que se interessam pelas coisas que acontecem na nossa cidade. Inscreva-se no canal, acione também o sininho das notificações. E hoje a gente vai conversar a respeito do tema Serviços Gerais. E para isso, o nosso convidado é o secretário de Serviços Gerais aqui do município de São José do Rio Preto, Ulisses Ramalho. Tudo bem, Ulisses? Seja bem-vindo aqui ao nosso Prefcast. Boa tarde, agradeço o convite. Estamos aqui para poder esclarecer e contar um pouco do dia a dia da Secretaria. Secretário, quando a gente fala esse nome, Serviços Gerais, é um nome bastante amplo, né? Muitas pessoas não sabem exatamente quais são as atribuições da Secretaria, né? A gente sabe que Serviços Gerais combina com atribuições que são bem variadas, né? Vamos começar apresentando, então, de maneira geral, quais são as áreas de atuação da Secretaria? Bom, diretamente ligado à zeladoria da cidade, né? Mas também, vamos falar, atinge um pouco ao meio ambiente, atinge um pouco a questão de obras na cidade, pequenas obras. Então, tem muita coisa embutida nessa secretaria. Bom, você falou de meio ambiente, né? Uma das coisas é o complexo de reciclagem, né? Que tem a ver com o meio ambiente. Tem a questão dos pontos de apoio, que também fica a cargo da sua secretaria, né? E outras manutenções também, né? De sarjetas, boca de lobo, inclusive de praças também. Tudo isso é atribuição da Secretaria de Serviços Gerais? Sim. O complexo de reciclagem é conhecido no Brasil inteiro, é referência nacional. A partir de 2017, quando assumimos a pasta, e o prefeito Edinho muito preocupado com como estava a situação dos pontos de apoio, a questão da usina, porque tudo é um ciclo, né? Destino final, que é o caso do resíduo da construção civil, que é o caso do galho, que é o caso de outros objetos. E o ponto de apoio, naquela época, encontrava-se sem cercamento e tal. E foi feito um projeto novo para uma nova logística. É só para você ter para você imaginar que em 2016 nós tivemos 76 incêndios em pontos de apoio em São José do Rio Preto. Quer dizer, é impossível, né? No ano de 2017, nós conseguimos diminuir, com o modo de manejo de galhos, de resíduo, né, verde, que é descartado em ponto de apoio, nós conseguimos reduzir para 16, né? Olha quanto caiu. E com essa nova, com as reformas vieram e foi diminuindo. Hoje acontece 4, 5 e às vezes é coisa ali de, vamos dizer, de morador de rua que passa por ali, joga uma bituca de cigarro. E a forma que colocamos, por exemplo, os galhos hoje já não é colocado no chão, é colocado em caçamba. Essa caçamba, chamada rolon, é retirada a partir do momento que ela está cheia. Então, toda essa logística modificada foi onde nós conseguimos esse sucesso na questão do incêndio, na questão da limpeza dos pontos de apoio, na questão da organização. Dá para a gente citar, por exemplo, alguns principais itens que eram de uma forma e mudaram com essa reestruturação, passaram a ser feitas de outra forma, passaram a ser feitos de outra forma e hoje funcionam melhor? Sem dúvida nenhuma é a questão da poda, né? Para você ter uma ideia, nós recebemos por volta, né, de 600 metros cúbicos de poda todo dia. Isso quer dizer que são 60 caminhões cheios de galho de árvore, né? Nos 15 pontos de apoio, um pouco é descartado até irregularmente, nós vamos chegar nesse ponto, descarte regular. Sim. Mas o que é recolhido de galho hoje, para você ter uma ideia, a hora que a gente terminar a fazendinha, que será
uma estação vai ter um picador lá, isso tudo vai virar compostagem. É o destino final desse material. Então, nós estamos colocando o que estava sendo jogado na natureza de uma forma que volte para a natureza como adubo. Né? Então, os galhos têm esse projeto de ele passar por um processo de moagem, digamos assim, de um processamento para que ele vire objeto de compostagem. Ele vai ser picado e vai ser feita uma compostagem. E esse tipo de material, existe uma aplicação dele na agricultura da nossa região. Secretário, uma outra coisa importante também, que a Secretaria vem cuidando e que vem sendo bastante reconhecida, é o complexo ecológico de reciclagem que a gente já falou aqui. Inclusive, várias visitas, né, visitas frequentes têm sido feitas a esse local, pessoas de outras cidades, né, que vêm conhecer. O que eles encontram lá quando vêm conhecer? Temos todo tipo de visita, né, de alunos, de gestores, de universidades como a USP, como a UFSCar, analisou o nosso material, né? Foi feita até uma avaliação da resistência desse material desenvolvido na usina. Então, para você ter uma ideia, chegou ao ponto do pessoal que vem de outros países para fazer especialização em São Carlos vieram visitar para conhecer, né? É uma referência. Então. Uma referência até na América do Sul, né? Então, por exemplo, esse material que é produzido lá, ele é feito a partir da britagem do concreto, de demolições, de restos, né, de concreto, você brita e você separa. E você usa esse material para confecção. Eu acredito que tenha mais ou menos 42 objetos que é produzido, como tampa de boca de lobo, vários tamanhos. Eles são todos depois utilizados em obras públicas? Em obras públicas, tudo usado em praça e usado na manutenção das nossas bocas de lobo na cidade. Você vai fazer uma praça, você tem o piso, você tem a caixa de passagem, você tem o poste de concreto, você tem o tótem. Então é feito todo esse material desenvolvido e fabricado dentro do município. Secretário, existe também a questão da usina de asfalto, né? Como é que funciona a usina de asfalto? A usina de asfalto, nossa, é uma usina de asfalto frio, né? Que é PMF. Essa usina, hoje a gente usa muito em preparo de material para tapa-buraco, né? Uma vez que as vias que nós usamos hoje são de grande tráfego, a gente usa o CBUQ, que é o usinado quente, né? Não é feito por nós, mas nós fazemos toda a parte onde não existe um movimento tão intenso que o PMF pode ser usado, e também na questão da massa para tapa-buraco. E como é que essa questão está ligada à parte de reciclagem? A questão a usina não tem ligação. Sim. A usina de asfalto não tem essa ligação com a não tem nenhum material que seja aproveitado? Não, a única coisa que é aproveitado é o asfalto que é fresado. Sim. Nos recapes da cidade, que nós recebemos e aplicamos em locais onde existe a necessidade e não tem a infraestrutura, você aplica essa raspa de asfalto em alguns bairros, na passagem de ônibus, para facilitar o acesso a esses bairros. Secretário, e outros materiais que também são utilizados em obras públicas, eles saem desse processo da reciclagem? Areia, tijolo, o que mais sai desse processo? O município ainda, eu acho que a lei, hoje que é nacional, ainda não está em vigor. Mas o que nós usamos, para você ter uma ideia, nós usamos mais ou menos 10% do que o município produz diariamente. É muito pouco, certo? Mas nós demos o pontapé. Quando for exigido, nós já temos esse caminho andado, né? Que você usar até 30% desse material, né, nas obras públicas. Esse processo tem muito que crescer ainda. Tem muito que crescer no Brasil inteiro, inclusive em Rio Preto, que nós, como diz, nós estamos sempre um tempo à frente, já saímos na frente, né? Mas ainda não é exigido o uso, né, ainda de forma oficial. Secretário, no início a gente falou sobre as diversas atribuições da Secretaria de Serviços Gerais, né? Uma delas, como a gente falou, é a manutenção de praças e jardins, né? Que está dentro das atribuições de serviços gerais.
Mas, na verdade, a Prefeitura tem feito uma transformação em alguns desses espaços. Conta pra gente um pouco a respeito desse trabalho. Bom, para você ter uma ideia, de 2017 até agora, esses espaços nós já recuperamos e construímos novos cerca de 220 espaços desses municípios. Desses 220, se não me engano, 25 foram parcerias público-privadas, né? Que foi feito com famílias, que tem até nome de praça, foram feitos com empresas que a gente desonera o custo da construção e quem ocupa esse espaço usa de uma forma para fazer o marketing da sua empresa e faz essa parceria com o município. Isso faz com que os recursos cheguem mais facilmente e a Prefeitura tenha como fazer cada vez mais obras, né? Justamente, vou citar, nós estamos com uma obra fantástica na Zé Munia, que é o obelisco que está sendo construído pela comunidade espanhola, né, a Plaza da Espanha, que provavelmente dentro dos próximos 6 meses será inaugurado uma obra fantástica, vamos dizer, um local de visitação muito importante para São José do Rio Preto. Tem outras coisas vindo nesse sentido, coisas em andamento, algum projeto que já mais ou menos está encaminhado? O projeto eu acho que de maior peso nesse momento é essa questão da Praça de Espanha. Também temos aí a Piazza da Itália, né? Também já está locada, já tem o local certo e estamos desenvolvendo também. E a questão do projeto Praça Viva, ou melhor, Viva Praça. Vamos falar um pouquinho sobre o Viva Praça. O Viva Praça, que acontece? As pessoas, as empresas adotam. É muito importante, por exemplo, você vê a Praça do Braille, né? Conhecida, quer dizer, é uma praça que existem vários eventos lá. Muitas atividades. Justamente. Né? Existe, por exemplo, a Praça do Jardim Vivendas, mais conhecida, que quem cuida lá é a Unimed, São José do Rio Preto. Então, tem a corrida da Unimed que sai lá, nós temos a TI, tem feira. Então, essas praças passam a ser habitadas, né? E, consequentemente, ela estando habitada não tem problema de vandalismo. Tem, inclusive, também, secretário, a Praça Aldo Tonelli, na Redentora, né? Que está passando por uma revitalização muito importante, né? Dentro desse contexto aí. Justamente, a Praça Aldo Tonelli era uma das praças que a gente mais queria, né, fazer essa revitalização pela necessidade, pela localização. E, claro que respeitando todas a parte legal, né, nós conseguimos iniciar essa reforma. Como a chuva está atrasando um pouquinho, né, mas, para você ter uma ideia, nós criamos ali mais de 30 vagas de estacionamento naquele local, né? E vai ser uma praça que ela é totalmente revitalizada, vai ser um cartão postal para quem vem, né, visitar seus amigos, seus parentes, pacientes ali na região. A questão também tem escolas no local. Então, quer dizer, é um cartão de visita e, bem dizer, uma entrada da cidade, né? Em frente ao Hospital Beneficência Portuguesa é um outro exemplo também, justamente, né? É o Colégio Ângulo, né? Secretário, você citou a chuva, a bendita e abençoada chuva, tão importante para nós, mas que nos traz alguns transtornos também, né? Além desses trabalhos todos que a gente está falando, que aparecem mais, tem alguns serviços de menor visibilidade, mas não de menor importância, né? Como, por exemplo, a limpeza na cidade após esses temporais. É verdade que foram recolhidos mais de 400 caminhões de resíduos nos últimos meses? Quase 500. Quase 500 entre já. tronco e galhos, foram quase 500 caminhões. Essa questão da emergência, nós temos equipe de emergência que a gente sabe da época. De outubro até março, a gente, como diz, fica de cabelo em pé, né? Porque você tem que ter uma equipe de emergência para que, caso ocorra um temporal, você consiga desobstruir as vias, limpar a cidade, para que no outro dia a cidade esteja normalmente funcionando bem. Agora, uma coisa nós temos que salientar também, que Rio Preto é uma cidade que, perante as outras, fala, olha, o período chuvoso foi muito intenso,
foi terrível, houve problemas em toda a região. Houve, por exemplo, questão em Barretos, Araraquara e Rio Preto, pelo volume de chuva que recebeu, os problemas foram pouquíssimos. Caíram 300 árvores? Caíram. Só que foram retiradas rapidamente, não houve danos, né? E a cidade está arrumada com poucos problemas, mesmo tendo esse período extenso de chuva. Pela proporção tão grande Justamente, de chuvas que houve a mais, né, os problemas não acompanharam essa proporção, eles foram resolvidos mais rapidamente. Você sabe aquela história, você acha que aqui está ruim, olha do lado de fora, né? Olha as outras cidades o que ocorreu, né? Então, Rio Preto se mostrou muito bem. Secretário, até para ajudar no escoamento dessa água, nessas ocasiões de fortes chuvas, também é feita a limpeza e manutenção das bocas de lobo. Como é que funciona esse serviço? Então, essa época, agora nós entramos num período de seca e agora nós vamos concentrar nas desobstruções e nas limpezas dessas bocas de lobo que sofreram tanto no escoamento durante esse período chuvoso. Então, agora até outubro, nós vamos fazer o trabalho preventivo. É a mesma coisa de você limpar a calha da sua casa, né? Então, agora é hora da gente limpar, desobstruir, corrigir, né? Onde existe um problema de alagamento, onde existe problema de poça d'água, onde às vezes está empoçando, aí não está chegando até a boca de lobo, você corrigir esse escoamento. E também troca de boca de lobo e essas correções. Para chegar na época da chuva, você ter tudo isso desobstruído e você ter a equipe de emergência para atender. Então, o trabalho da Secretaria, que aparece muito nessas épocas de emergência, ele vem sendo feito de forma preventiva muito tempo antes, né, secretário? O que se vê nessas ocasiões de chuva forte é só a ponta do iceberg de tudo que foi feito, né? Justamente. E o resultado é esse, não tendo tantos problemas. Nós tínhamos muito mais problemas de alagamento na cidade, né? Hoje nós sabemos os pontos ainda que nós sofremos. Então, por exemplo, nós temos a Secretaria de Obras fazendo projetos para acabar com esse problema. Nós temos ainda um problema aqui na Murti de Onça, né? Vai ser resolvido, né? Tudo ao seu tempo. Secretário, quando a chuva cai durante a semana, tudo bem, a gente sabe os canais. Agora, por exemplo, quando acontece de final de semana, a Secretaria mantém um esquema de plantões para que essas demandas sejam atendidas também? Mantemos, uma vez que também temos aí alguns loteamentos que não têm infraestrutura. Então, nós sempre temos aí um maquinário, nós sempre temos o pessoal que trabalha com boca de lobo, o SEMAI também, né, que tem a equipe dele de plantão. Nós funcionamos integrados, né? Quando não é o problema do SEMAI, quer dizer, chega no local, já chama a equipe de plantão lá da Secretaria de Serviços Gerais e vice-versa. Você citou esses bairros, o secretário. Nós temos aqui em Rio Preto, principalmente em áreas periféricas, alguns bairros com vias sem pavimentação asfáltica. Quando chove, esses locais também são muito afetados. Como é que é a ação dos serviços gerais nesses locais? Bom, esse ano nós trabalhamos com 4 máquinas, uma em cada ponto da cidade, né? Norte, sul, leste e oeste. Então, esse maquinário fica disponível durante toda a semana. O final de semana existe a equipe de plantão, que uma vez tendo um local onde não consegue ter acesso, e aí tem ambulância para entrar, tem assistência médica, tem lixeiro, ônibus, tem tudo, né? Então a gente trabalha aí para que dê condição de que o trabalho seja normal. E o que é feito nessas áreas, secretário? Terraplanagem, reparos? Como dizia, imediatamente após a chuva é difícil, porque você tem que esperar um pouco o escoamento, senão você não consegue nem fazer o maquinário rodar em cima dessas vias. E você aguarda 4, 5 horas essa drenagem melhorar e você atua fazendo, vamos dizer, colocando um curativo. Não tem como você resolver o problema no total. Até porque com chuvas constantes você resolve de forma paliativa agora, daqui a pouco já choveu de novo. Claro, e muitas vezes a gente começa a atuar no loteamento, na parte da manhã fica lindo. Como disse, fica uma rodovia dos bandeirantes. Cai a chuva, dali meia hora acabou tudo, né? Que a água tem que correr para algum lado, né? E aí onde vai esburacar a pista novamente e amanhã, no outro dia cedo, estaremos lá novamente para recuperar.
Isso aconteceu muitas vezes nesse período de chuva. E na época em que a chuva dá uma trégua, é aí que o trabalho se intensifica para fazer a regularização como deve ser feita. Aí nós vamos voltar lá na usina, né? Aí nós vamos usar o material que é produzido para a usina, que é britado lá, nós vamos fazer a recuperação da pavimentação, né? Do piso desse loteamento, fazer de forma com que nós vamos ter uma durabilidade maior até a chegada novamente das águas. Secretário, para a gente ir terminando, a Secretaria de Serviços Gerais lida também com alguns problemas como descarte irregular de materiais, de lixo, também a falta de manutenção em terrenos particulares. Como é feita essa fiscalização? Porque a gente observa, às vezes, cada absurdo. Por exemplo, terrenos que são limpos pela prefeitura, depois de alguns minutos, algumas horas, alguns integrantes da população já foram lá, já descartaram lixo de novo, gente colocando fogo em ponto de apoio, ou descartando, muitas vezes, materiais na porta do ponto de apoio ao lado, não tendo sequer a paciência de esperar abrir, entrar lá e descartar no lugar certo. Como é que fica a questão da fiscalização para esse tipo de ação? Nós temos 15 pontos de apoio, existe regra e existe horário. Alguns desavisados, né, às vezes vai após o horário e descarta irregularmente em frente ao ponto de apoio. Dos descartes irregulares, nós fomos pioneiros na criação da fiscalização por drone. Isso foi notícia no Brasil inteiro, lá em 2019, 2018, se não me engano, acho que foi 2019. E agora, esse ano, nós voltamos com a fiscalização com o drone, mas ainda com a ajuda da Polícia Ambiental, Polícia Militar Ambiental, que agora nós estamos com o drone, com atividade delegada, uma ajuda muito grande aí que a Secretaria do Meio Ambiente nos dá, esse apoio. Nós conseguimos, com a fiscalização, com o drone e com a Polícia Ambiental, você não só captar o que está sendo descartado, mas como você abordar a pessoa que está descartando, né? Mas a prefeitura não faz isso para simplesmente multar. Isso não interessa o resultado da multa. É uma questão de educação. Nós temos que educação, nós né? temos que começar a educar, porque gasta dinheiro para catar lixo na rua e levar para o aterro. Né? Dinheiro esse que poderia estar sendo usado para o benefício do próprio município que está fazendo a ilegalidade. E muitas vezes essa ação de educação e eventual punição que precisa acontecer tem que ser feita na hora, né, secretário? Por isso Justamente. É importante monitorar e já ter a equipe ali que vai agir em cima daquela situação específica. Né? Agora nós temos um planejamento, né, que todo mês vai ocorrer essas fiscalizações em horário e dia não informado, né? Nós vamos fazer essas blitz e vamos ter que punir, né, e coibir essa prática no município. Bom, a gente queria dizer para você que está nos ouvindo, né, para você denunciar terrenos sujos, mato alto, né, existe um telefone que é o 3212-1380, 3212-1380 para você fazer a sua denúncia. Uma coisa importante de a gente falar, ô secretário, é que as multas para esse tipo de ação indevida são multas pesadas, né? A pessoa precisa entender que ela precisa agir de maneira certa, porque senão a punição vem, né? Sim, é que, por exemplo, o drone, ele consegue calcular quanto você descartou. A multa é pelo volume. É proporcional. É proporcional, de 10 a 100 UFMs. Pode chegar a R$ 7.300. Agora, uma outra coisa que eu queria alertar é a questão do proprietário de terreno que não limpa. A gente multa e cobra para limpar, mas só que na cobrança para limpar, você sobrecarrega o nosso sistema, né? Porque o nosso sistema está adaptado para limpar áreas públicas. A partir do momento que você tem que suprir isso, você vai ter que também contratar mais pessoas e aumentar o seu sistema. Atender essa demanda de regularizar isso tem que ser do proprietário, do proprietário, né? manter E não o poder limpo público ter que fazer para depois cobrar. Então, isso é uma coisa que a população precisa ter a consciência de manter as suas áreas limpas, com a manutenção em dia, porque senão sobrecarrega também o próprio sistema todo da prefeitura. Justamente. Né? E isso, o secretário,
isso traz impactos em várias áreas, né? Como meio ambiente, como saúde, por exemplo. Essas áreas que não são limpas adequadamente, elas podem ter ali presença de animais peçonhentos, de escorpiões, né? Coisas que depois vão afetar a própria população das imediações, né? Sim, daí tem mais, né? Tem dengue, chikungunya, zika, tem um monte de coisa. É uma gama de doenças e animais peçonhentos. Bom, então essa fiscalização por drone, ela tem de ser frequente agora. Vai aumentar e vai ser frequente, né? Vai aumentar dias do mês e não será avisado o dia nem o horário. A partir do momento que nós trabalhamos com denúncias e locais já que estão, vamos dizer, no nosso mapa, onde a gente sabe onde existe o descarte irregular. Muito bem, hoje aqui no Prefcast da Prefeitura de Rio Preto, nós recebemos o secretário de Serviços Gerais do município, Ulisses Ramalho. Secretário, muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente e nos ajudar a entender melhor a importância dessa secretaria. Muitas pessoas não sabem exatamente quais são as suas atribuições, as atribuições da secretaria, então é muito importante as pessoas conhecerem o trabalho e saber a quem recorrer também. Eu agradeço e estarei sempre à disposição, precisando da gente para poder explicar, falar alguma coisa. Venho aqui, né? Você pode criar o quadro. O quadro Pergunte ao Ulisses, vou criar ainda, viu, secretário? Vou criar pode criar que estarei sempre aqui. As demandas da sua secretaria são muitas e seria importante mesmo a gente ter aí uma parceria para levar à população os retornos, né, e as soluções a esses problemas que tem na cidade, mas que a secretaria está atenta e procurando resolver cada vez mais rapidamente, né? Estarei à disposição. Muito obrigado pela sua presença, Eu secretário, agradeço. seja sempre bem-vindo. E a gente agradece também a sua audiência. Vou lembrar mais uma vez, aperte aí o seu joinha, o seu like, acione o sininho das notificações para que você receba a informação de vídeos novos, de informações novas que aparecem aqui no canal da Prefeitura de São José do Rio Preto e para que também o nosso conteúdo seja recomendado cada vez mais para as pessoas que se interessam em saber de tudo que acontece aqui na nossa cidade, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente se encontra no próximo. Até lá.